bate-papo nos estúdios Digital Eagle. Mas antes de começar, quero já pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal aí, deixar também qualquer dúvida que você tenha sobre o assunto, que nossa equipe vai entrar em contato com você, beleza? E hoje quero apresentar nossos parceiros aqui, o Júnior Pereira, João Oliveira. Estou muito satisfeito por poder participar desse momento de bate-papo. o Wallace Durães. Bom, o Wallace, que foi o fundador aí do MPS, o método de produção simples, um método todo pautado nos conceitos do Lean Manufacturing, mas com uma linguagem bem simplificada, para que todos da sua equipe aí possam estar absorvendo esse conteúdo maravilhoso. Então, Wallace, você que criou o método aí boladão do MPS, um método que o fabricante de estofados consegue dobrar a sua produção em um mês. Explica aí pra gente qual foi o maior BO assim que você viu que essa galera está sofrendo nos dias atuais aí. Seguramente, mão de obra qualificada. Hoje o grande problema que atrapalha o fabricante de estofados a conseguir elevar os seus níveis de produção, os seus volumes de produção, é a falta de mão de obra qualificada. Hoje é importante a gente cuidar, a gente falar desse assunto, porque esse assunto está diretamente ligado a pessoas, né? Não há nada mais importante dentro de qualquer companhia do que as pessoas. E é isso que o MPS também, a máxima do MPS aí é você investir capacitando o seu time, né? Total. É verdade. Mas como você percebeu isso? Bom, há algum tempo eu já venho trabalhando com consultoria, né, em vários lugares aí no Brasil, e eu percebi que eu moro próximo, né, a um polo moveleiro, e eu percebi que existiam muitas fábricas, existia um crescimento muito significativo em fábricas de estofados na região. Então, quando eu entendi o universo da fabricação de estofados e entendi que o meu método era exatamente a ferramenta que poderia dar ao empresário uma condição de elevar os seus níveis de produção através de capacitação e desenvolvimento da administração, da alta gestão do negócio, dali eu comecei a perceber que seria um caminho muito próspero, tanto para o empresário de pequeno e médio porte, quanto para a minha empresa de consultoria. O que você tinha é o que eles precisavam, né? Exatamente. Eu enxerguei com muita clareza essa oportunidade de mergulhar nesse universo de produção de estofados, até porque na produção de estofados você tem um sequenciamento produtivo com muita utilização de recursos manuais, né? Então você tem lá dentro de todo o processo, de toda a cadeia produtiva, lá você tem processo de corte, de montagem, de colagem, de estofação, de acabamento final, montagem final, e embalagem e expedição. Então, como eu já tinha muito tato e muita experiência nesse assunto, e já havia desenvolvido um método muito focado na redução de custo, no aumento dos níveis de produtividade, eu vi uma oportunidade ímpar de investir nesse universo. Então, eu posso afirmar que a falta de mão de obra qualificada impacta negativamente na saúde financeira da empresa. Total, Johnny. Total. Só para tu entender, hoje, quais são os principais problemas que afetam diretamente o resultado financeiro das empresas com relação à mão de obra? A gente sofre de maneira geral na indústria de fabricação de estofados
uma rotatividade muito grande. Normalmente, essas empresas elas crescem em um polo, até porque isso é saudável, tem ali toda uma cadeia de fornecimento, uma logística que favorece esse surgimento e crescimento dessas empresas, mas na contrapartida também gera uma concorrência absurda. Então, por exemplo, nós estamos aqui num polo moveleiro, e somos todos empresários no ramo de estofados. A minha mão de obra serve igualmente para a sua fábrica. A sua serve para a dele, a dele serve para a do Johnny. Então, acaba tendo uma rotatividade muito grande de funcionários dentro da fábrica. E quando você investe tempo é dinheiro, e dinheiro é quando você faz investimento, você tem a expectativa de retorno. Então tem lá o funcionário que passou horas de capacitação, de desenvolvimento ali técnico para poder aprender a cortar, a colar, a estofar, a percintar. E de repente, quando ele está pronto, ele migra para outra fábrica. Então isso impacta diretamente, porque quando outro funcionário chega, começa do zero, tem a curva de desenvolvimento. Sim. E aí esse é um exemplo. Nós podemos citar vários exemplos aqui. Outro exemplo que o empresário sente assim, né, na veia é a questão de não cumprir os volumes de produção contratados pelos clientes. Então, pensa bem, que condição desconfortável, pelo menos desconfortável. Você tem uma expectativa de faturamento, você tem uma expectativa de entrega para garantir aquele faturamento. Sim. E daí o que acontece? Eu não tenho dentro da minha produção o atendimento e o cumprimento com os meus compromissos, né? E aí o que acontece? Se eu não entrego na quantidade que foi vendido, que foi solicitado, eu recebo menos. Então impacto direto de novo na saúde financeira da empresa. Mas tem um outro porém. Se eu tenho uma equipe contratada para entregar, vamos lá, 100 conjuntos de estofados por semana. Vamos dar um exemplo, 100 conjuntos de estofados por semana. Tem a capacidade Se eu entreguei 80, esses 20 conjuntos que ficaram faltando é prejuízo no bolso do empresário. Ele tem equipe dimensionada para isso, equipamento dimensionado para isso, matéria-prima dimensionada para isso e não entrega. Então, de novo, prejuízo e, de novo, o empresário sentindo no bolso a experiência da falta de uma mão de obra mais qualificada para conseguir garantir os volumes de produção. E essa rotatividade é assim, né, cara? Porque o próprio funcionário, às vezes, ele fala, se tu, por exemplo, na tua fábrica lá, tu me mandasse embora, na fábrica do Pereira, ele chega lá na frente, ele pode estar, já posso trabalhar na fábrica dele, e assim vai girando, né? Isso também atrapalha bastante. E tem uma outra questão também, que a falta de qualificação da mão de obra, ela não vem sozinha na indústria, né? Ela vem junto com uma outra falta, a falta de comprometimento, né? E as pessoas que trabalham dentro de uma linha de processo, dentro de uma fábrica, dentro de uma companhia, elas precisam ter sentimentos de dono, elas precisam sentir que fazem parte daquilo ali. E capacitação de mão de obra é muito mais do que ensinar a técnica de fazer. E tem muita gente que confunde isso. Eu tenho uma equipe que faz poltronas, cadeiras, puffs. E eles são muito bons fazendo. Mas isso não quer dizer que eles são qualificados. Porque assim, ficou para trás esse conceito de a gente precisa de um cara que joga lá na frente fazendo gol de bicicleta o tempo todo. Nós precisamos de ter a essência de time dentro das equipes de trabalho. Nós temos que ter exatamente o compromisso de formar pessoas, desenvolver pessoas com conhecimento sobre uma cultura industrial diferente, sobre uma
questão de comprometimento com resultado diferente, fazer com que as pessoas se sintam valorizadas no ambiente de trabalho, para que daí a gente busque a valorização através dos resultados. A gente percebeu então que um grande problema é a falta de mão de obra qualificada. A gente percebeu o impacto no financeiro que essa falta de mão de obra qualificada causa. E aí você já trabalhou em grandes indústrias, dentro e fora do Brasil. Sim. E fora do Brasil, esse problema também acontece ou é uma exclusividade nossa brasileira? Cara, isso é uma pergunta muito bacana, porque assim, ó, a experiência, o país que eu tenho mais experiência atuando, trabalhando depois do Brasil é os Estados Unidos, né? E antes de trabalhar nos Estados Unidos eu tinha uma visão completamente diferente. Eu achava que eu ia chegar lá nos Estados Unidos e as equipes de trabalho lá seriam mais qualificadas do que as equipes que, por exemplo, eu gerenciava aqui no Brasil. Eu trabalhava num grande estaleiro aqui no Brasil, né? Então eu venho da indústria naval, a uma indústria que passou por um processo de desenvolvimento muito grande, mas desenvolvimento nessa área de desenvolver pessoas e qualificar de maneira muito eficaz mão de obra. Na minha cabeça, o tempo todo, eu ia chegar lá e encontrar mão de obra muito mais qualificada do que a que eu tinha aqui no Brasil, nas minhas equipes. E pelo contrário, eu cheguei lá e eu percebi que esse problema não é um problema particular do nosso país. Esse problema existe até nos locais mais desenvolvidos do mundo. Por exemplo, qual é a grande diferença que eu conseguia perceber? Eu conseguia perceber que lá nos Estados Unidos eles tinham muito mais recursos do que nós. Então eles tinham acesso a mais ferramentas, eles tinham acesso a mais dispositivos, eles não se preocupavam muito com a questão de perdas, eles eram focados em produzir com excesso de recurso. No Brasil... Grandes estoques. Também, até que na área que eu atuava, lá nos Estados Unidos, a gente não percebia grandes estoques dentro do processo, mas a gente percebia um excesso, estoque de ferramenta, estoque de equipamentos, estoque de máquina. Então assim, para cada problema tinha uma solução através de uma máquina, de um equipamento. Então... Cita um aí pra gente. Por exemplo, uma parada que eu percebia muita diferença. Aqui no Brasil, quando tu vamos supor, vai fazer uma cerca lá no teu sítio. Sim. E aí tu vai fazer a abertura, né, para colocar os morões, né, as estacas para fazer a sua cerca. Então assim, ó, quando tu tá furando ali e tu encontra uma raiz, muitas das vezes tu tem que deslocar aquele furo, ou então pegar uma cavadeira lá, mais amolada, bater, até cortar aquela raiz e ir adiante. E às vezes tu gasta o tempo de fazer 4 postes daquele ali, enfrentando uma raiz que está dentro, ou mais, uma raiz que está dentro daquele furo pretendido ali. Nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos, uma vez a gente estava lá, foi fazer uma cerca, até no dia de domingo lá. E quando a gente começou a furar, a furação já não era feita, né, manual, era com equipamento, né, uma espécie de um trado lá, alguma coisa desse tipo, não sei o nome. Fazia e aí de repente ele travou. E aí o americano já falou, ok, é raiz. Foi lá dentro da van, volta com uma espécie de serra a bateria, chega dentro do furo, cortou a raiz, enfiou a mão, tirou, pode continuar o furo. Mas voltando aqui para o Brasil, imagina, né, como que deve ser administrar a empresa sem ter todos esses recursos de ferramenta adequada para cada tipo de coisa. Aqui é uma loucura, né? Empresário meio no Brasil. o cara tem que ser herói, né? Empresário no Brasil é herói. Herói. Porque assim, além de toda a questão
técnica que tu tem que desenvolver, administrativo, né? Administrar bem as pessoas, fazer gestão de pessoas, capacitar as pessoas. Você sofre com a falta de incentivo, a gente não tem uma cultura que beneficia o empresário brasileiro. Só para ter uma ideia, olha como a gente é atrasado em relação a essa questão de incentivo para o empresário crescer e desenvolver e qualificar a mão de obra aqui. Muitas das vezes o empresário ele tem um papel de educador dentro da empresa, dentro da indústria. Muitas das vezes chega para o empresário a responsabilidade de fazer o que deveria ter sido feito dentro de casa, pelo pai, pela mãe, o que deveria ter sido feito na escola e não foi possível ser feito. E aí no Brasil tem diversos motivos para isso não acontecer da maneira que deveria, mas que não vem ao caso, o que vem ao caso é que o empresário vive essa realidade. Isso é tudo um processo, né? Isso já vem da educação da pessoa, isso já vem trazendo para quando no momento que ela for chegar na minha indústria, ela já vai chegar muito mais preparada e qualificada. Cara, já apareceu aí numa grande emissora aqui no Brasil, até uma reportagem num jornal com uma grande audiência aí no país, uma matéria sobre como é a formação das crianças no Japão. Só para ter uma ideia, no Japão, quantas pessoas você acha que precisa para servir a primeira refeição lá, o almoço lá na escolinha no Japão? Pô, basicamente, voltando lá os tempos de escola, tinha 5, 6 serventes que falam, né? Auxiliares ali. Auxiliares ali, auxiliando a gente que era criança, se passava com um pratinho, entrava na fila, ela vai colocando, né? Dentro do prato. Lá no Japão não é assim. No Japão, as próprias crianças organizam a sala que estuda, tem todo o compromisso com a limpeza dos banheiros, a limpeza do bebedouro, a limpeza dos pratos, servir ao outro. Os maiores cuidam dos menores, os mais experientes cuidam dos menos experientes. Eles preparam, eles aprendem a preparar tudo da melhor maneira para a turma que está chegando. Então, tu imagina, isso está inserido na cultura da criança. Essa criança vai para casa, ela tem ainda o complemento na casa dela com esses conceitos de capacitação, de desenvolvimento, de imersão no universo totalmente favorável ao crescimento, ao desenvolvimento da criança. E quando essa criança se torna um adulto e vai para dentro da indústria, não precisa ensinar para ela organização, não precisa ensinar para ela que ela precisa sempre estar limpa, organizada, que ela precisa ter competência relacional, que ela precisa respeitar a hierarquia. Não precisa ensinar para ela que ela mais experiente tem que ajudar o que acabou de chegar na empresa. E no Brasil a realidade nas fábricas de estofados é completamente diferente. Eu só para ter uma ideia, no meu primeiro cliente que eu prestei consultoria no Paulo Moveleiro, e é um dono de fábrica, hoje é um grande amigo que eu tenho, e parceiro, e eu lembro, eu não consigo me esquecer da primeira frase que ele me falou. Quando a gente conversou. Ele falou o seguinte: se for para minha empresa crescer investindo em pessoas, eu prefiro fechar. Para mim só tem um caminho para minha empresa crescer, só se for através de máquina. Porque lidar com pessoa aqui no Brasil, tendo que ser pai, educar, aí lidar com falta de vontade, com falta de comprometimento, com falta de mão de obra qualificada, eu prefiro fechar do que ter
200 funcionários na minha fábrica. É isso. É um cara que já deve ter passado por muitos problemas. Tu em relação a imagina, isso. cara. Tu imagina. Tem. O cara, para poder pensar nisso, Jun, ele sofre demais. Sofre. Ele sofre demais. Lá no teu trabalho. Teu trabalho trabalha com qual que é do segmento lá? O segmento lá é indústria, faz para aeronáutica, para navio, a hidrelétrica em geral. Então, eu acredito que o ambiente é muito mais controlado. É mais controlado. Parece que os próprios funcionários já têm uma mentalidade mais centrada em entender o que a empresa passa para ele. Mas no início, todo esse treinamento é feito, esse treinamento de mudança de mentalidade, de entender que é parceiro da empresa, não é só simplesmente um funcionário que vai agregar valor na empresa. Porque se não tiver isso, não tem jeito de... Exterior a isso, tem um nível técnico de escolaridade já. Escolaridade diferenciada. É verdade, você já tem que ter feito o segundo grau, ter feito assim, tá profissional na faculdade, então... Agora, no polo moveleiro, pelo que você falou, A realidade é diferente. E é um polo, diferente. igual tu estava falando. Se você tem um polo, então você tem várias empresas. Aí, se você me mandar embora, a outra empresa ali vai me pegar, cara. Exemplo, na minha região do setor só tem ela. É totalmente diferente. É totalmente diferente do Só polo. tem ela, na região aqui só tem ela, então não é o mesmo. E agora tu imagina, a grande diferença é essa. No polo moveleiro, você faz bem a atividade de, por exemplo, de corte, processamento de madeiras, você está apto a atuar em qualquer fábrica que tenha disponibilidade de vaga, tenha vaga para você atuar. E assim, o MPS, quando eu mentalizei desenvolver um método para auxiliar as empresas a alavancar os seus resultados, seus volumes de produção num período curto, só através de desenvolvimento de pessoas e algumas ferramentas que tem dentro do método, a primeira pergunta que todo mundo me fazia quando eu apresentava a ideia do método era o seguinte: pô, então, para conseguir alavancar esses resultados, fazer tudo isso aí que o teu método prega que é possível fazer, eu preciso colocar os meus meninos para trabalhar, que trabalham comigo num curso técnico, eu preciso colocar os meninos na faculdade, como é que eles vão entender se isso, você vem lá da indústria naval, com o conceito da indústria automobilística, e como é que seria isso? E, cara, é da mesma maneira que aconteceu com você, por exemplo. Você, antes de entrar lá na indústria que tu atua, fazendo peças para aeronáutica e tal, você chegou lá, hoje tem quanto tempo de empresa? 15 anos. 15 anos. Nesses 15 anos, qual foi o processo que a empresa investiu para que você tivesse hoje 15 anos de empresa? Foi simplesmente te dando a técnica para fazer aquilo que você estava fazendo lá? Não foi não. Tem todo, além que a gente entra com curso técnico. Então quando você entra, lá dentro que você vai realmente aprender questão de organização, questão de como se comportar. Então tem todo um processo. E é isso aí, a palavra-chave é essa, processo. As pessoas não estão focadas, os empresários principalmente, e não é por querer não, muitas das vezes é por não saber. Elas não sabem o significado da palavra processo. E assim, grande parte do sucesso da empresa está em desenhar bem os seus processos. E o outro passo, o outro pilar fundamental é conectar as pessoas nos processos bem desenhados. Porque daí automaticamente você caminha em direção
ao propósito da sua companhia, da sua empresa. Caso contrário, é sempre aquela luta, sempre aquela dificuldade, sempre aquela tensão, né, em vencer todos os meses. O que mais tem é empresários lutando para vencer o mês, para atravessar o mês, e é com muita dificuldade. Muita dificuldade. Poxa, bacana isso, né? Você poder ter a capacidade de dobrar a tua produção só investindo em pessoas. Para mim, isso é muito massa, porque você, além de você estar investindo, capacitando o seu time, tu está transformando um ser humano. Ele já vai ter um outro tipo de mentalidade, quer dizer, na casa deles ele já vai ser uma pessoa diferente, na sua comunidade ele já vai pensar diferente, já vai respeitar a hierarquia, já vai ter essa noção. Então, isso também se propaga de uma certa forma, ele como ser humano mesmo, né? Inserido na sociedade. Muito, muito bacana o seu ponto de vista aí, Antônio, porque é o seguinte, olha só. Às vezes a gente olha também para o lado do impacto que vai acontecer na vida, na mudança da vida das pessoas, né? A gente sempre quer criar alguma coisa que muda a vida das pessoas, porque não tem nada melhor do que fazer o bem para o próximo, né? É muito importante entender o bem que as mudanças que ocorrem através de um produto que você criou com a intenção de mudar a vida das pessoas, ele proporciona. Porque, pensa, é muito fácil a gente observar sempre a mudança na vida dos funcionários. Sim. Mas tem uma mudança muito importante que muitas das vezes passa por despercebido pelas pessoas, que é a mudança na vida do empresário. O empresário é aquele cara que está acordando de manhã, está dormindo com um monte de boleto para pagar, com um monte de salário para cumprir. No final do mês, é ele e Deus para poder conseguir fazer o negócio girar. E quando você consegue levar para o cara a solução de dobrar a produção dele com o mesmo time que ele tem, com o mesmo número de pessoas, com as mesmas ferramentas, com o mesmo recurso que ele tem instalado dentro da fábrica dele, tu consegue imaginar o bem-estar que é a noite de sono desse cara, o tempo disponível para poder doar para a família, que muitas das vezes esses empresários de pequeno e médio porte, eles passam a maior parte da vida dentro das empresas, tocando os negócios, sem conseguir arredar o pé para levar os filhos, para participar de uma reunião de pais no colégio, para levar os filhos na praia, nem que seja uma vez por ano, para levar os filhos para comer uma pizza no meio de semana, porque muitas das vezes o cara está ali dentro da operação. Esse meu amigo que eu conheci como cliente de consultoria, eu tenho dentro do polo clientes e tenho alunos dentro do meu método, dentro do polo, e todos eles sofriam com o mesmo problema. Uma carga de estresse muito grande, a saúde se esvaindo em relação ao estresse, consequência do estresse e consequência do não cumprimento de metas. Eu duvido que alguém saia de casa pensando, pô, hoje eu vou para o meu trabalho para não bater meta. Hoje eu vou para o meu trabalho para ser improdutivo. Mas se não tem processo bem desenhado, se não tem pessoas qualificadas, treinadas para desenvolver e ter essa mudança, que eu costumo dizer que é uma mudança radical, porque é como se fosse uma ponte demolida. Depois que você experimenta trabalhar com pessoas qualificadas, depois você não consegue voltar atrás. Você não quer mais trabalhar num ambiente que as pessoas não têm um nível de qualificação, um nível de entendimento sobre os processos, um nível de entendimento hierárquico e respeito hierárquico, porque normalmente nos ambientes que não tem isso, o que reina é a falta de harmonia, sempre alguns problemas. Eu já trabalhei em produção, já gerenciei fábricas que a gente teve que separar funcionários querendo ir para as vias de fato, né, dentro do ambiente de trabalho. Isso é horrível, né? Dentro do trabalho tem mulheres que estão levando o melhor para o seu lar, tem homens, chefes de família, que estão levando lá
né, o pão de cada dia através do trabalho, e tem lá em cima deles ali orquestrando tudo um empresário cheio de sonhos, cheio de expectativa, louco para que um dia o negócio dele prospere. E isso é tão importante que muda também a filosofia de vida e do empresário e a atuação dele também dentro da empresa. Porque, por exemplo, nenhum empresário quer pensar em dar um aumento para um funcionário se a empresa dele está no vermelho. Não tem condição. Não tem condição. Agora, se a empresa está dando grandes resultados, o time está jogando junto com ele sente que o time tem o sentimento de dono, joga como time, ele tem toda a intenção de investir, de reconhecer, de bonificar, de promover, de classificar. E, Wallace, não, conheço um monte de empresários que não fazem isso, ganham um monte de dinheiro e não fazem isso. Cara, pode acreditar, isso está ficando para trás. Isso está ficando para trás. Nós mudamos, cara, o mundo mudou, o empreendedorismo mudou. Hoje, o que conta é a capacidade de criar parceiros e não funcionários. Você tem que ter um cara do teu lado que ele sinta a tua dor, que ele tenha a mesma ambição, né, o mesmo objetivo de cumprir as metas, de alcançar grandes resultados, de crescer dentro da companhia, de fazer parte do desenvolvimento da empresa. E isso não é diferente para o ramo de estofado. O ramo de estofado pode crescer, deve crescer dentro dessa linha de desenvolvimento. Então, mas qual a sua sugestão para esses empresários do ramo de estofado para acabar com isso, com esse problema que tem com a falta de mão de obra qualificada? É um problema muito sério, pô. A gente conhecendo ele mais a fundo contigo aqui agora, é um problema que realmente impacta muito negativamente a empresa. Cara, uma cadeia de coisas. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa que eu fiz no Polo, aqui bem pertinho da minha cidade, que é o seguinte. Eu visitei mais de 60 empresas, fazendo diagnóstico, entendendo as oportunidades de melhoria, e 90% dessas empresas, 90% dos empresários garantem que o maior problema, a maior dor dos caras é a falta de mão de obra qualificada. Beleza. Tendo isso, precisa de um processo de mudança. E esse processo de mudança começa com a minha primeira sugestão para o empresário que quer mudar os seus resultados, que quer alcançar um resultado que, por exemplo, o meu método lá promete, que é você dobrar a sua produção em 30 dias, usando apenas a técnica do método, apenas o método de desenvolvimento do seu negócio. A primeira regra, eu costumo chamar de regra, a primeira regra que eu sempre aceno para o empresário é o seguinte: o primeiro a abrir a mente para um processo de mudança dentro da sua empresa tem que ser você, o empresário. Você tem que comprar 100% da ideia, você tem que comprar 100% da responsabilidade pelas mudanças, e você tem que estar firme para garantir que a sua referência vai ser o exemplo de desenvolvimento intelectual e da percepção do seu time em relação ao processo de mudança. Então você tem que ser o maior agente de mudança do seu time. O empresário ele tem que estar preparado para ser o maior agente de mudança. Esse é o primeiro ponto, primeira regra. A segunda regra, você tem que ter, além da capacidade de ter a mente aberta para um processo de mudanças no sistema de produção, que você vai estar instalando, implementando na sua empresa, você precisa ter o compromisso com treinar o seu pessoal. Você precisa ter o compromisso. E muitas das vezes você precisa
ir lá fazer isso de maneira presencial. Não é nada demais você ir para frente de um quadro e ensinar para os seus funcionários ali um conceito novo que você aprendeu. Não é nada demais você chegar no chão de fábrica, sentar, conversar com o teu pessoal ali no chão de fábrica, olhar um processo, um método que precisa ser alinhado, passar para eles o exemplo de que você, o empresário, está totalmente alinhado com esse processo. Lembra da frase que eu falei sobre a ponte demolida? O colaborador, o parceiro lá do time do empresário, ele tem que ter a sensação que essa mudança foi o atravessamento de uma ponte que foi demolida. Não tem como voltar atrás, não tem outra opção. Sem plano B, como diz o Arnold Schwarzenegger. Sim. Sem plano B. Não pode ter plano B. Então, se o empresário tem essa convicção, tem esse comportamento, ele cumpriu 2 regras. E a terceira regra, que você tem que ser patrocinador. O que é patrocinador? Qual é o significado real de patrocinador dentro desse ambiente que nós estamos falando? O empresário, ele tem que largar a mão de eu não tenho tempo para parar minha linha de produção, para implementar uma melhoria, para fazer um treinamento. Eu não posso tirar meus funcionários da linha de produção para colocar numa sala para poder ficar escutando o treinamento. Se o empresário continuar pensando dessa maneira, é simples, é a máxima lá do Isano, né? É só continuar cometendo as mesmas atitudes que vai ter os mesmos resultados. Então, assim, o patrocínio, ele deve ser uma via de exemplo do empresário. Ele tem que usar o comando, a autoridade, a liberdade que ele tem como empresário para mostrar para o time dele que ele investe em melhorias, que ele investe em treinamento, em capacitação, em desenvolvimento das pessoas, que ele cuida da saúde das pessoas, que ele cuida da técnica das pessoas, que ele cuida do bem-estar no ambiente de trabalho. Ele é um patrocinador. Um patrocinador, não existe uma ideia idiota. Um ponto de vista que não pode ser ouvido e melhor observado por um colaborador. Porque daí que muitas das vezes nas grandes empresas as grandes soluções vieram de atitudes muito simples. Olha como é que é importante isso. Tem uma outra característica em empresas de pequeno e médio porte. Nas fabricações de estofados, é muito presente isso, cara. Que é o seguinte, como é que começa normalmente a fábrica de estofado? O cara começa ou trabalhando em uma fábrica, aprende aquilo e vai para um ambiente bem pequenininho. Sim. Às vezes na garagem da casa dele. E aí o que ele faz? Ele começa a fazer pequenas reformas, e aquilo vai aumentando o serviço, ele vai pegando mais serviço, daqui a pouco ele coloca um menino para trabalhar com ele, e ele continua ainda com a ferramenta na mão, e aí, cara, é o empresário brasileiro, o super-herói, né? Eu costumo dizer que os caras têm que colocar a tanga em cima da calça, né, cara? Porque os caras são super-heróis. Então, o cara, ele tem a habilidade de fazer tudo dentro da linha de produção e ainda tem que fazer o financeiro, o administrativo, tem que fazer a ponte com a contabilidade, tem que fazer vendas, tem que fazer tudo, né? O cara faz tudo. E aí ele cresce naquele ambiente de fazer tudo. Depois fica muito difícil para ele abrir mão de fazer. Fica muito difícil para ele abrir mão de escutar uma opinião externa, porque na cabeça dele, pelo fato de estar ali há 20 anos, 10 anos, 15 anos, fazendo todo o processo, muito provavelmente não vai ter ninguém que faça melhor do que ele. Pela experiência que ele tem. Pela experiência que ele tem. Só que é o seguinte, a gente tem que fazer lá uma reflexão. O Zico era um grande jogador, né? O ídolo da nação rubro-negra aí. E o Zico chegou no momento que ele teve que parar de jogar futebol.
teve a questão de idade, questão, né, todas as questões que o levaram à aposentadoria. Só que depois disso, ele não deixou de ter uma carreira vitoriosa. O Zico foi lá para o Japão e mudou toda a maneira dos japoneses enxergar o futebol e jogar o futebol. Trazendo a analogia aqui da questão do empresário, o Zico era um cara que, pô, para fazer gol não tinha melhor do que o cara, para bater uma falta não tinha melhor do que o cara. Mas chegou um momento que deu. Foi o limite, ele não conseguia passar dali. Por conta da questão de idade e tal, tempo. Daí ele teve uma oportunidade de fazer algo muito grande. Mudar a cultura de um país em relação ao futebol. E se você parar para analisar isso é um negócio de uma dimensão muito grande. Muito grande. Ele tá mudando o método, né? Ele tá mudando o método, ele levou para o Japão ferramentas que proporcionavam atalhos para melhorar a performance dos japoneses. Então, assim, método é importante, liderança, patrocínio é muito importante, porque quando você tem a garantia que a sua mente está aberta como empresário para absorver novos conhecimentos, quando você tem a consciência que você precisa ser um agente de melhoria, o primeiro agente de melhoria dentro do seu negócio, e que você patrocina todos os movimentos, todos os eventos e todas as ações que são executadas dentro do seu negócio na direção das melhorias, cara, o resultado vem. E entendendo todos esses detalhes aí, principalmente mudança de mentalidade, partindo primeiramente do empreendedor, do empresário. Então, Alisson, entendendo todo esse conceito aí, principalmente entendendo que é uma questão de mentalidade partindo inicialmente do empreendedor, do empresário, e por onde podemos começar o processo de mudança? Bom, só um minuto. Isso você vai estar vendo nos próximos vídeos aqui da Digital Eagle. Estaremos eu e esse time bacana aqui, papeando. Lembrando a você aí para deixar seu like, se inscreve no nosso canal aí, que nós vamos tratar de vários assuntos aqui. E outra coisa também legal aí, né, que o pessoal pode mandar pra gente aí vários comentários, se tá gostando, se não tá gostando, sugestões de temas pra gente trazer aqui, discutir. Uma dor aí que você possa estar tendo aí na sua empresa, passa pra gente que a nossa equipe vai fazer um conteúdo bem bacana com a dor que você pode estar passando. MPS, o método de produção simples, que dobra a sua produção em um mês. Então, cola com a gente que tu vai voar, hein?